mental. Oi, gente, vocês que estão chegando, sejam bem-vindos. A gente vai falar sobre saúde mental dos professores. Nossa, e tem muita coisa para a gente falar, viu? Porque os professores estão cada dia pior, tadinho. Ai, Adriana, obrigada. Nós vamos conversar hoje. Você que está chegando, seja muito bem-vindo. Eu tinha dito que a gente ia fazer uma live às 19 horas, mas é que eu achei que eu iria atrasar para chegar aqui em casa hoje. E eu consegui chegar mais cedo. Então, eu vou fazer mais cedo, porque é sexta-feira, né? Sextou, e vai que muita gente quer sair, quer divertir, quer passear. Então, eu quero começar mais cedo para liberar vocês também. Nós vamos falar sobre saúde mental do professor. O que está acontecendo com os professores? Várias pessoas comentaram aqui comigo, eu coloquei no, no, nos stories ali do Instagram, falando para vocês darem uma sugestão para a nossa live de hoje. E aí, muita gente falou sobre inclusão e sobre saúde mental dos professores. Então, eu penso que dá para a gente até integrar um pouco isso daí, porque a saúde mental dos professores, muitas vezes, está sendo prejudicada e abalada por conta da inclusão nas escolas e de inúmeras exigências que a Secretaria da Educação está passando e colocando nas costas do professor. Antes da gente começar, quero dar as boas-vindas para você aqui no YouTube, para você aí no Instagram, seja muito bem-vindo. Tudo bom, gente? Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, falando sobre esse tema, porque é um tema, eu acredito que bem oportuno realmente também, né, como diz ali a Adriana. Adoro quando vocês colocam coraçãozinho. Obrigado, viu? Amo isso, ai, adoro. Ó, e vamos começar, né, pra gente não ficar enrolando, porque eu não gosto de enrolação, vocês sabem que eu sou uma pessoa bem objetiva, né. À medida que eu vou falando, vão chegando, vão encaminhando, jogando esse, essa nossa live, compartilha aí com as pessoas para que eles entrem também, porque primeiro que eu, né, troquei o horário, mas tudo bem, vai ficar salvo aqui, depois qualquer coisa a pessoa assiste depois, né. Vamos lá. Gente, a saúde mental dos professores, eu quero até começar contando uma coisa que aconteceu na escola hoje, né, na escola que eu trabalho. Hoje nós temos lá na escola uma gincana, onde tem 2 equipes, a ômega e a alfa. E aí, uma das provas dessa gincana era que trouxesse o aluno que tenha sido matriculado na escola, se o aluno mais antigo que tenha estudado na Escola Major João Pereira, né, que é a escola que eu trabalho e que eu também estudei. E aí foi uma pesquisa para lá, uma pesquisa para cá. Eu sei que a equipe foi pegar uma pessoa lá em Pouso Alegre, que é uma cidade próxima aqui, mas que dá uns 50 minutos, gente, não é tão pertinho também não. E a outra pessoa era daqui. E aí, essas pessoas que foram, acabaram indo várias pessoas lá na escola, ex-alunos, né, eles foram na escola e eles falavam da escola com um amor que emocionou muita gente que estava lá assistindo. Então, eh, vários comentaram como que era o ensino no tempo deles, que inclusive uma foi minha professora, estava lá, e aí ela era extremamente brava, não tinha conversa, não tinha bagunça, o professor era a autoridade máxima, né, na escola, o professor falava. Então, a preocupação do professor, antigamente, era dar aula, era preparar a aula, dar a aula da melhor maneira possível, criar estratégias para o aluno aprender, era essa a função dele. Só que agora, depois que passou né, esse evento na escola, foi o recreio, a gente foi para a sala dos professores e aí a gente começou a conversar, e aí eles estavam falando o seguinte: "Ana, hoje em dia a escola não é mais aquela escola, por quê? Não é só mudança na sociedade, mudança dos alunos e tecnologia, não é só isso. É principalmente porque as famílias estão em crise. O que a gente percebe? A escola é reflexo da família. Quando a família vai bem, a escola vai bem. Então, o que está acontecendo nas famílias? Eles não estão educando os seus filhos, estão
não sabe educar mais, né, eles não sabem falar não, não sabem colocar limite, porque gente, vamos combinar, eu tenho 3 filhos, educar dá trabalho. E para você educar, você precisa ter rotina, você precisa colocar regra em casa, tem que ter um bravo na casa, porque ele precisa ver uma figura de autoridade na casa. Só que ser bravo, ter autoridade, não significa ser uma pessoa inatingível e longe do seu filho. Você pode ser uma pessoa brava, você pode ser uma pessoa autoritária, com autoridade, porque é diferente de autoritária, e pode ser carinhosa, e pode ser meiga, e pode ser doce. Eu chamei uma mãe na semana passada lá na escola e falei com ela, né, que o menininho dela estava muito distraído, estava afundando na escola, não estava fazendo atividade, não estava fazendo nada, não sei o quê. E eu achei tão legal a maneira com que ela falou com ele, porque ela pegou, eu chamei a criança, que eu sempre depois eu converso com a mãe, depois eu chamo a criança, né, o aluno para participar da reunião. E aí ela na maior calma e tranquilidade, ela abraçou ele assim e falou assim: "Meu filho, eu pergunto para você, você fala que não tem nada, por que que você não está trazendo nada?" Mas assim, calma, sabe. E o menininho foi enchendo o olhinho de lágrima, assim, e ela foi firme, ela não foi uma mãe pamonha, ela foi aquela mãe firme que foi falando, que foi, sabe. E aquilo até me impressionou, porque ela foi uma pessoa com firmeza e com carinho, do jeito que tem que ser, aquela pessoa doce e firme. E eu achei aquilo tão legal, e aí ela falou para ele: "Olha, você já está sem celular e não está adiantando, o que que nós vamos tirar de você agora?" Mas assim, tudo na calma, sabe. E aí ela virou assim para ele e disse: "Sua nota vai melhorar, o seu caderno você vai emprestar do fulano, do ciclano, do beltrano, você vai colocar ele em dia em casa. Ana, você pode olhar na segunda-feira o caderno dele, vai estar todo em dia, e se ele não melhorar, porque na próxima quinta eu vou ligar para você, você me dá um retorno, ele vai ter uma semana para mostrar que melhorou. Se nessa semana ele não melhorar, você me avisa, porque aí vai ser com a gente em casa, ok?" Falou assim para ele. Ele: "Ok". Mas assim, o menino mudou da água para o vinho. Então eu fico pensando assim, uma mãe que não precisou gritar, não precisou bater, não precisou espancar, não precisou fazer escândalo na minha sala, e realmente funcionou a conversa com ela. Aí ela falou para ele: "Meu filho, eu tenho tanto carinho por você, eu te amo tanto, que eu estou sendo firme com você, você tem que mudar, você tem que melhorar, porque eu não estou aqui para o resto da vida, eu não sou eterna. E quando a mamãe não estiver aqui, como é que você vai se virar?" Sabe, então ela foi ponderando com ele aquilo que eu sempre pondero com os alunos e os pais só ficam olhando. Dessa vez, pela primeira vez, eu fiquei parada, vendo a mãe ponderar com o filho um monte de coisa. E que normalmente eu que falo, sabe, colocando o menino no lugar dele. E eu falei: "Gente, essa mulher é maravilhosa", adorei o jeito dela. Dei parabéns para ela depois, falei: "Olha, se todas as mães fossem assim, nós não teríamos problema". Porque a educação vem de casa. A gente teria que só dar aula, só ensinar a matéria, como sempre foi. E, no entanto, hoje em dia, o professor tem que ser psicólogo para ver se o aluno não está se cortando. Ele tem que ser psiquiatra para observar se o aluno não está tendo algum problema, não está surtando, sabe, fazendo bullying. Então ele tem que ficar ali de olho. Ele tem que dar a matéria dele, né, que já é a parte do conteúdo. Ele tem que adaptar conteúdo para aqueles alunos de inclusão. Ele tem que, muitas vezes, o aluno de inclusão tem direito a um professor de apoio e não tem. E aí o coitado fica com ele na sala lá, ele não sabe nem o que ele faz com, né, com tudo aquilo, e ele tem que dar aula e tem que cuidar daquele aluno. Então, gente, a carga do professor está muito pesada. E além de tudo isso, outro dia eu fiz um vídeo falando do baixo salário dos professores, né, que em Minas Gerais, então, meu Deus, dos 2.772, 78 e 72 e 86 centavos, uma coisa assim. Não dá, gente, para tanta responsabilidade. Então eu percebo que a escola deixou de ser escola para ser assistencialista. E aí o que que o governo exige
e cobra das escolas estaduais e até municipais, de uma certa forma, que o aluno tenha boa nota, aprendizagem e consiga passar de ano. Então, assim, são coisas que não dá para encaixar. Como que o aluno vai ter boa nota se ele não estuda em casa? Se os pais não estão colocando para estudar, não estão olhando o caderno, não estão vendo, não estão fazendo a parte deles, não tem jeito. Eles sabem que os professores são pressionados a ajudá-los a dar média para eles. Para que eu vou estudar se o professor vai me dar ponto praticamente para eu poder pegar média? Ele não vai estudar. Ele não vê nem necessidade para isso mais. E o que é pior, outro dia eu vi no Instagram uns alunos falando assim: "Aí, professor, passei de ano sem fazer nada", né, ainda debochando da cara do professor. Então, assim, você vai fazer o quê? Realmente, eles estão com a razão, eles passaram de ano sem fazer nada, por causa disso. Aí agora veio essa lei, né, que eu espero que o Senado aprove, o que já foi aprovado com os deputados, que o adolescente, que é o aluno, né, ele não leva mais DP para o ano seguinte. Se ele não vai levar mais DP, ele em uma matéria que seja, ele já repete. Ou seja, 80, 90% vai repetir. Pelo menos na minha escola, pelo menos uns 50% levaram DP para o ano seguinte. É muita coisa. Ah, mas agora o aluno, sabendo que não tem DP, vai se esforçar durante o ano. Essa é a minha esperança. Lá na escola que eu trabalho, eu ainda sinto que eu sou privilegiada, porque eu tenho muito apoio dos pais. Às vezes uma pessoa comenta aqui no meu Instagram: "Nossa, isso que você está falando não existe". Existe. "Ah, o conselho tutelar não vai na escola". Vai, da minha vai, gente, aqui vai. Eu não posso negar uma coisa que acontece na minha cidade. Pode ser que na sua cidade não aconteça isso, mas aqui na minha cidade o conselho tutelar é muito parceiro da escola. E eles vão lá na escola. Eu vou no conselho tutelar para saber o que está acontecendo, se eles foram na casa do aluno, se encontraram o pai, o que aconteceu. Às vezes o pai vai na escola me falar: olha, você mandou, né, para o conselho tutelar, bem que você me avisou, eles foram na minha casa, aconteceu isso, 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 meu filho está voltando. Então, você vê que tem parceria. Quando não dá para o conselho tutelar resolver, o próprio conselho tutelar já encaminha o caso para a promotoria pública. O promotor já fica sabendo, a escola nem precisa encaminhar para a promotoria. E lá na minha escola ainda, eu ainda tenho também a vantagem de ter um ProERD. Não sei se vocês sabem o que, que é, porque tem gente do Brasil inteiro que está me ouvindo aqui. Eu não sei se o ProERD é um programa do Brasil inteiro, que é um programa de combate às drogas, que é um policial que vai na escola durante 4 meses, uma vez por semana, e ele dá aula para uma turma de sétimo ano, né, no caso. Ele dá para o quinto ano, que é mais na minha escola não tem quinto ano. Quando eu era diretora do ângulo, ele ia lá. Na escola particular também. E aí, lá no Major, eu chamei, pedi para eles irem lá no Major, eles foram, e aí já foi no primeiro semestre, eles tiveram uma aula por semana no primeiro semestre durante 4 meses. Agora, eles estão iniciando o programa no primeiro ano do ensino médio. Achei perfeito, porque o ensino médio também precisa, eu acho que até que é o que mais precisa, né? Porque muitos alunos no ensino médio vão para a escola não para estudar, mas para vender droga, né, porque é aviãozinho, então é os outros objetivos deles. Então o ensino médio já é mais complicado. E aí o Proerd agora, a gente tem muito apoio do Proerd. Então, por exemplo, já aconteceu de pegar um aluno com droga na escola. Na hora eu ligo para o policial do Proerd, porque eu tenho o telefone dele, eu falo: "E aí, Procópio", né, ele chama Procópio. Aconteceu isso, 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 o que que eu tenho que fazer? Aí ele: "Tô indo aí agora". E aí ele vai na escola, e dá o maior apoio e maior assistência pra gente. Faz orientação, ele mesmo liga para o conselho tutelar vai na casa dos pais, pega os pais, levam na escola, dali ele faz o primeiro momento, depois dali ele leva vai para a polícia, o pai, a mãe, o aluno, vai todo mundo para a polícia resolver lá. Então, eu não posso reclamar. Eu vejo que eu tenho muito apoio, da direção, eu tenho apoio, os vices assinam embaixo tudo que a gente procura fazer para melhorar a escola. O
o Proerd mesmo, o Procopio, que ajuda bastante, né, com o Jefferson, que é outro policial, e principalmente o conselho tutelar. Tem que ter essa rede de apoio para ajudar esses alunos. Agora, mesmo assim, eu fico triste, porque os professores estão deixando de dar a sua aula. Porque mesmo eles estão lá. Ontem até eu ainda estava conversando com o professor. Ele falou: Ana, eu estou dando a minha aula. O aluno não copia a matéria, o aluno não sabe ler, não sabe escrever, está com nível de segundo ano e está na sala do sétimo ano. E assim, o que, que eu vou fazer com esse aluno? O que eu faço? Como é que eu vou dar ponto? Como é que eu vou avaliar esse aluno? Ele não estuda em casa, ele deve ter algum problema de aprendizagem, porque ele não consegue fazer um texto, ele não consegue aprender nada. Ao longo desse ano é impossível ele não ter aprendido alguma coisa. Então, assim, está levando o problema para frente. A minha felicidade, que eu falo para os professores, que eu sou igual Poliana. Vocês leram o livro da Poliana, gente? Eu amo o livro da Poliana. Ela sempre viu o lado bom das coisas, e eu sou assim também. O que eu vejo como lado bom das coisas é que a a leva que está chegando está melhor. O nosso sexto ano está num nível muito melhor. Eles conseguem fazer um texto, eles conseguem ler. Eu ainda tenho aluno com letra bastão, ou seja, teve professora que não ensinou a letra cursiva lá atrás. Eles estão com muitos erros ortográficos, o que não é normal para a idade ainda. Ou seja, ainda precisa fazer um ajuste no primeiro ao quinto ano, porque os professores de primeiro ao quinto ano pararam de dar uma alfabetização através de método. Ah, mas como assim? Para alfabetizar precisa ter um método. Para você trabalhar leitura em sala de aula, tem que ter um método. Tem que ter o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo e assim por diante. Eu percebo que as escolas de primeiro ao quinto ano perderam os métodos. Eles não sabem o que tem que fazer primeiro, segundo, terceiro. Sabe quando assim baixou ali, ele olha lá no BNCC e vai dando o que está ali sem fazer uma metodologia, uma estratégia de ensino em cima do que está sendo solicitado. Culpo esse professor? Não, não culpo. Por quê? Porque tiraram. Aqui em Minas acabou o magistério. E a gente aprendia a metodologia mesmo em si no magistério. Então, o professor ele está sem ferramentas, ele não aprendeu o magistério, ele não aprendeu com as estratégias para ensinar o passo a passo da leitura, da escrita, da alfabetização, ele não sabe. Então, se ele não sabe, ele teria que pesquisar por fora e estudar por fora. Mas, trabalhando de manhã, de tarde, de noite, fica difícil, porque ele precisa trabalhar em outros lugares para conseguir ter um salário decente para sustentar a sua família. Então, não culpo o professor, porque ele tem que fazer o dele também. Eu acho que aonde que está a falha? Na formação. Falta um voltar ao curso de magistério, falta as faculdades ter uma professora que tenha alfabetizado por anos lá para poder ensinar esse povo a alfabetizar. Falta uma professora de didática na faculdade que ensine realmente como que é a didática, o passo a passo da alfabetização e da leitura e das dificuldades ortográficas, sabe? Aquilo está faltando. Então, eu percebo que está faltando uma reestruturação nas faculdades e, principalmente, falta desse magistério que aqui, pelo menos, acabou. Não sei aí na sua cidade, tá? Então, o professor, gente, é uma profissão que a cada dia que passa, menos pessoas vão querer ser professores. Para que eu vou ser professor? Para ganhar pouco? Para ficar aguentando o pai na cabeça? Para ter que estudar além, sem ter horário para estudar? Porque vai ter que estudar sábado e domingo é descanso. Que hora que você vai ficar com sua família? Então, essa sobrecarga, né? Ele não teve conteúdo, ele não teve formação, ele não teve uma faculdade adequada, ele não teve magistério, ele não tem apoio da coordenação pedagógica na escola e sobrou tudo para ele. Gente, não tem Cristo que aguente. Não tem como aguentar uma situação dessa. Milagres não dá para fazer. E ainda tem indisciplina de aluno, pais perturbando a cabeça dele. Por quê? Porque o pai, a mãe, ele tem um filho em casa. Ele tem, no máximo, dois, três, ou dificilmente a gente encontra família com quatro, cinco, seis filhos hoje em dia. Mas tudo bem,
Vamos supor que tenha 6 em casa, 6 filhos em casa. O professor tem 35, 40 alunos, 45 alunos. Humanamente impossível ele conseguir ter uma saúde mental adequada, porque os pais, eles acham que o filho dele é o único em sala de aula. Eu digo até por mim, quantos pais chegam em mim e falam: "Ana, tem tarefa de português hoje?" Aí eu já falo assim: "Quem é?" "Ah, é o pai do Joãozinho, do fulano de tal, do sexto tal". Eu falei: "Então, na escola nós temos 18 salas com 35 a 40 alunos. Temos 68 professores. Humanamente impossível saber se tem tarefa ou não tem. O que que o seu filho anotou no planner que eu dei para ele lá no início do ano?" Aí a mãe já fica um tempo quieta. Acredito que esteja perguntando para o filho: "Você anotou? Onde você viu?", tal. E aí sim, ela: "Ah, ele não anotou". Então você vai ter que ligar para uma coleguinha dele e conversa com ele, porque é responsabilidade dele anotar se tem tarefa, se tem trabalho, se tem prova, tudo. Por isso eu coloquei no grupo de pais um planner, que é uma agenda, para que seu filho vá anotando tudo lá, inclusive as faltas dele, porque falta é reprova. Aí vocês vão falar para mim assim: "Todo coordenador faz isso?" Acredito que não. Pelas perguntas que eu recebo aí no Instagram e no YouTube, eu acho que não. O coordenador, gente, ele tem que ser uma pessoa que apoia o professor, que ajuda o professor, não que atrapalhe o professor. Aí fica complicado. Então eu penso que toda escola deveria ter, antigamente até tinha, era um orientador educacional. Aqui em Minas acabou esse cargo. A gente tinha um orientador educacional que falava com alunos, resolvia lá os problemas com o aluno, chamava os pais, aluno com ansiedade, com depressão, era o orientador que resolvia. E nós tínhamos também a supervisão, eu era a supervisora. E aí, na supervisão, eu só resolvia com o professor. Isso funcionava. Então, sugiro ao governo de Minas Gerais que volte a ter esses 2 cargos, porque o coordenador pedagógico fazer 2 funções não está dando certo, porque está surtando até o coordenador pedagógico. Até a nossa mente está ficando ruim também, porque a gente está dando conta disso não. É uma dica que eu dou aí. Pessoal, vocês querem comentar alguma coisa, perguntar alguma coisa? O que que vocês estão achando? Como é que está aí na sua escola? Quer comentar alguma coisa aí para nós? Vamos lá. Tem alguma sugestão? Vocês estão achando que está tranquilo na escola? Sua escola está de boa? Porque, nossa, na escola não está fácil não. Às vezes eu penso, se eu não fosse aposentar ano que vem, eu acho que eu já tinha largado mão. Eu acho que eu já tinha. Porque, nossa, gente, não é fácil não. Meu Deus, muito bom seus assuntos. Gente, hoje é um bate-papo. Eu penso que a gente tem que conversar um pouquinho, sabe, às vezes até para compartilhar que você não está sozinho. A gente vive a mesma angústia que vocês vivem. Aí, muitas vezes, vocês falam assim, eh eu estou com a minha primeira turma com 35 alunos. Nossa, primeira turminha, então ainda tem muito chão pela frente. Às vezes eu fico pensando assim, os professores pensam: "Ah, é só na minha escola que acontece isso". Não é não, gente, toda escola tem os mesmos problemas, mas a maneira com que você encara seus problemas é que faz a diferença. Ana Maria, saio da escola e eu deixo meus problemas lá, eu não trago comigo não. Estou com um pouco de dificuldade na didática. O Diane Oliveira, você deve estar com dificuldade, porque hoje em dia não tem mais aqueles professores de didática que tinha antigamente não, viu. Tô vendo uns vídeos seus no YouTube. Eu tenho várias playlists lá que vão te ajudar bastante. Tem inclusive uma de coordenador pedagógico, tem de professor, tem uma de aprendizagem muito boa, que eu ensino o passo a passo da leitura, eu ensino a didática lá. Muitos alunos sem vontade de nada, porque sabem que vão passar no final do ano. Devemos passar todos os alunos, sabe, até debocham. É pior que é verdade.
Você tem toda a razão que é isso mesmo. Você é minha inspiração. Ah, ligados à pedagogia. Oi, Cleusa, como é que você tá, querida? Tudo bom? Trabalhei com a Cleusa, gente, ó, ligados na pedagogia. Se vocês não seguem, sigam lá a Cleusa. Ela é super competente, muito boa. Trabalhei com ela na superintendência. Ela entende muito de pedagógico, do pedagógico, e além do pedagógico, ela é boa também nessa parte de administrativa também, sabe? Às vezes vocês perguntam umas coisas para mim que caberia mais a ela. Esse negócio do salário, do aumento, de não sei o quê, ela entende tudo aí, toda essa parte, porque ela trabalhou e trabalha na superintendência, que envolve muito mais. Ela é ótima. Quem não segue a Cleusa, segue lá, que vocês vão gostar demais dela. Adorei trabalhar com ela. Tô com saudade de você. Para me ajudar a elaborar as provas do terceiro bimestre. Ah, entendi. Eh, Diane, deixa eu te contar um negócio. Como eu estou percebendo que vocês estão com dificuldade em alfabetizar, quando eu alfabetizava, eu criei um método de alfabetização meu próprio para crianças com dificuldade de aprendizagem. Ele é super simples. Ele mistura método global com o método sintético. Eu consegui juntar os dois e criei uma estratégia. Já fiz o primeiro livro do primeiro ano, estou terminando de matemática, vou fazer de português e matemática. Depois eu vou para o segundo ano, depois para o terceiro. E junto com os livros tem o pacote de provas, porque eu já vou disponibilizar primeiro bimestre, o que você tem que fazer e como, e as atividades avaliativas, as provas de português e matemática. A do segundo, a do terceiro, a do quarto. Eu estou fazendo, que é muito documento e está ficando bem legal. Então, assim que estiver pronto, eu vou colocar todo esse documento lá na Hotmart e aviso vocês, tá? Inclusive, se vocês não têm educação financeira na sua escola, também fiz o livro didático da educação infantil do primeiro ao quinto ano. Adote aí na sua escola, que é muito legal. Me chama no privado que eu te falo como que funciona, tá bom? Eu achei uma aberração na sala do meu neto. A professora bota as mesas numa posição bem desagradável para que as crianças fazerem cópias do quadro. Posição desagradável? Não entendi como não. Porque, assim, as carteiras em sala de aula, existem várias estratégias de aprendizagem. Eu, Ana Maria, quando eu dava aula, né, para os pequenos, e até para os maiores, gente, eu tinha umas estratégias assim. Um dia ficava de 2 em 2, eu unia a fileira do canto com a segunda, sentava de 2 em 2, assim. No outro dia, eu colocava um aluno forte com um aluno mais fraco, dependendo do que eu ia ensinar e dar de atividade. No outro dia, eu fazia um semicírculo. Então, assim, era até dois, né? Porque a sala era muito grande, eu fazia um semicírculo grande por fora e o outro menor por dentro. Então, assim, as carteiras são estratégias, né? Um atrás do outro, eu não gosto muito disso, não. Por quê? Essa carteira de um atrás do outro, gente, ela vem lá do século XVII. Ela vem da quando a gente teve uma educação tecnicista, sabe? Aquela educação que você tem que olhar a nuca do outro, que você tem que fazer de acordo com a revolução industrial, onde ensina para você seguir instrução, fazer o que o outro faz, sabe aquela coisa de boiada? Ele não faz você pensar. A carteira um atrás do outro é nesse intuito. Eu não gosto disso. Eu nunca gostei. Eu sempre mexi a carteira de um jeito diferente lá. Mas eu não entendi, eu não sei como que essa professora faz não, tá, mas eu acho interessante. Meu neto reclamou de dor no pescoço, comenta com a professora, gente, é porque às vezes ela fez o semicírculo e ele tem que ficar olhando assim torto para o quadro. Às vezes é esse o problema. Fala com a professora, porque ela precisa de um feedback. Ele mesmo, tá, não precisa ser a avó, a mãe, não. Eu, pelo menos, eu falo isso para as crianças. Do jeito que vocês falam, reclamam em casa, eu quero que vocês reclamem para mim. Porque se você, aluno, vier falar comigo, tem o mesmo peso da mãe, do pai, da tia, da avó, de quem quer que seja. Você precisa aprender a resolver os seus problemas. Então, você, se está te incomodando alguma coisa, você vem falar comigo que a gente tenta resolver. É assim que eu gosto. Para a criança entender que ela tem que ter voz, que ela tem que ter boca, não é? Ai, vou chamar minha mãe. Ai, isso ferve o meu sangue. Tem que chamar a mãe, você que tem que resolver seus. Imagina, não tem mãe pro resto da vida.
Você é maravilhosa, imagina, obrigada. Saudades também. O meu quarto ano, eu particularmente amo alfabetização. Primeiro, segundo, terceiro ano, ai, é a minha paixão. E educação infantil, né. Eu quero material assim que estiver pronto, já estou escrevendo sem parar. É muita coisa. Livro não é fácil não. Ana, fale por gentileza sobre os que têm direito a atividades domiciliares. São todos os atestados longos que dão esse direito ou são, para doenças específicas? Não, não é doenças específicas não. Todos que têm atestado médico têm direito ao material para fazer em casa. Quanto tempo? Normalmente é quem vai ficar o bimestre inteiro, 30 dias, 60 dias, 90 dias, aí ele vai fazer em casa as atividades. O aluno precisa, gente, de 2 coisas para ele conseguir, passar de ano. Ele precisa da presença e ele precisa dar nota. Mas ele ficou doente. E tudo bem, então ele vai ter a falta, o professor coloca a falta para ele, e o atestado é colocado no sistema, em Minas Gerais chama CIMAD, a secretária põe o atestado no CIMAD, e aí esse atestado, ele justifica a falta, ele abona essa falta, tá? Então, é perigoso quando o professor, por exemplo, coloca uma presença para ele, se ele está de atestado. Não pode colocar presença. Se ele está de atestado, ele não pode estar na escola. Esse é um ponto. Então, ficar ligado aí nos professores, tem que ficar atento aos professores. Outra coisa, é em relação às atividades. Em Minas, a gente tem o privilégio de ter um material que chama mapas, material de apoio pedagógico. Eu pego esse mapa, encaminho pelo WhatsApp para o pai e para a mãe lá, e ele faz, marca uma data, ele me entrega, o professor corrige e dá nota por ali. É muito bom esse material, e eu gosto, é o resumo da matéria do bimestre e tudo certo. Mas e se o aluno tirar uma semana só? Se a semana que ele ficou doente, está de atestado, for semana de prova, eu mando o mapa para ele fazer, para complementar a nota dele, né? Porque se é semana de recuperação, por exemplo, ele perdeu média, ele foi mal na prova, e aí ele está de atestado, ele faz o mapa na semana de recuperação na casa dele, depois me entrega. Então a gente sempre procura, mesmo que seja 5 dias, né, uma semana, 15 dias, porque depende muito do dia que ele tirou o atestado, né? Por exemplo, começo de bimestre, o professor só está explicando a matéria, aí não afeta tanto a aprendizagem dele, né? Ele vai ter que estudar por fora. Agora, se é avaliação, se é prova, aí pegou. Aí ele precisa fazer os mapas. Eu não sei você na sua cidade se você tem esses mapas, mas se você é de Minas, você tem acesso. Ele é um material muito legal, muito bom mesmo. Gente, é isso aí. 35 minutos já batendo papo aqui. Semana que vem a gente conversa mais, né? Eu vejo aí um assunto que vocês estão com mais dúvida, me perguntando. Muita gente pergunta para mim: como é que faz para eu poder mandar pergunta para você? Pode mandar aqui no Instagram, pode mandar aqui no YouTube, que eu sempre olho, tá? E aí eu recorto a perguntinha, não vou colocar a sua carinha, pode ficar tranquila. Eu gosto só de colocar o texto e eu respondo o texto. Mas às vezes dá dúvida, você pode achar, é bobeira isso. Às vezes a sua bobeira é a dúvida de milhares de pessoas aí nesse Brasil afora. E lei é lei, gente. Lei federal não é só para uma escola, é para todas as escolas, particulares, municipais, estaduais. Então, existe diferença. Aliás, vou até falar aqui para vocês: existe diferença entre lei federal, é lei para todo mundo, resoluções é estadual, aí cada estado tem a sua resolução. Então, quando eu falo de alguma resolução, verifica se no seu estado tem uma resolução falando disso também, tá bom? É isso. Muito obrigado. Um beijo no coração, vocês aqui do YouTube.